Olá! Pronto, cá estamos nós de novo para mais uma aula. Estamos na aula 5. A aula passada foi a 4, não é? Que vimos o módulo Construção de Temas de Criação, como procurar, elaborar e escolher o tema, não é? Para as obras. Esse foi o módulo 2. Nós agora vamos passar para o módulo 3. O módulo 3 é a aula 5. O módulo 3 tem como título Pesquisa de movimentos, criações de matérias gestuais ou construção estética do movimento. O que é isto? Qual é o objetivo deste módulo? Este módulo tem o objetivo de desenvolver a nossa criatividade, através da pesquisa corporal. Sabemos que a nossa matéria essencial da dança é o corpo. Então, mais do que essencial tratar este assunto. Então, o que é criar a partir da pesquisa corporal? A criação artístico-coreográfica a partir da pesquisa corporal significa focar-nos na busca de materiais de dança, movimentos, gestuais de dança, construção de narrativas ou linguagens gestuais, linhas gestuais ou de movimento e suas qualidades, no sentido de encontrar a melhor expressão para aquilo que nós pretendemos trazer, tratar, abordar nas nossas obras, ok? Qual é o conteúdo desta parte, da reflexão que eu trouxe aqui para vocês? A pesquisa de matérias gestuais implica, no primeiro tempo, passar por um processo de escolha de tema, que já vimos no módulo 2, detalhadamente e com todos os domínios possíveis, não todos, mas alguns que eu fiz a escolha e para vocês terem pontos de partida para terem os vossos temas. A ideia é ser tratada num segundo tempo, passar-se para a fase de reflexão sobre que tipo de gestual poderia ir de encontro com aquilo que nós queremos expressar, a partir dali, ok? Fazer a escolha dos materiais técnicos que servirão de suporte para a busca no trabalho prático em estúdio. Então, quais são as técnicas? Quais são os tipos, vamos dizer assim, de dança que nós podemos ir buscar como fundamento ou sustento para nós podermos criar novas linguagens gestuais. A visão e escolha do tipo de movimento ou dos tipos de dança que se está a usar como base da pesquisa é, neste caso, de importância, pois esta irá automaticamente excluir todas as outras possibilidades que o artista tem de debruçar-se para buscar outros caminhos de expressão corporal. O que é que isto quer dizer? As nossas escolhas eliminam outras. Isto é automático, é normal, é o processo. A gente tem que fazer uma escolha e fazendo uma elimina as outras. Fazendo algumas escolhas eliminamos outras. Okay? O que é importante aqui? É sermos coerentes no tipo de linguagem gestual que nós queremos construir. Quais são os motores de movimento que nós escolhemos para poder trabalhar, exercitar a busca do tipo de expressão corporal? Quais são? Isso tem que ficar claro. Tá bem? Por exemplo, será que a base de dança da criação que se pretende construir é uma dança tradicional de um país ou bem uma certa técnica de dança, por exemplo, dança moderna, dança contemporânea, jazz, balé clássico, dança de salão, danças urbanas, hip-hop, street dance, danças folclóricas? A lista não acaba, na verdade. Sabemos que há muitas danças pelo mundo. Em Moçambique temos danças tradicionais que não acabam. No Brasil temos tantas danças, meu Deus. Em Cuba, eu estive em Cuba. Meu Deus, das danças folclóricas cubanas são fantásticas. As danças na Espanha, na França,
em Portugal é um mosaico de riqueza de danças tradicionais e de todo tipo de práticas corporais ligadas à cultura local que pode servir de sustento para a gente criar as nossas gestuais de dança, tá bem? Mas o que é importante salientar é que com qualquer uma das danças que se for criar, recriar, reinventar os gestos, as gestuais, as linhas de movimento, as expressões, linguagens ou matérias gestuais, formas corporais e então a construção das novas identidades de dança através do corpo, é extremamente importante nós conhecermos, pesquisarmos, conhecermos, praticarmos e a partir dali construir algo que poderá ser novo, vamos dizer assim, em relação àquilo que nós pretendemos trazer como proposta de expressão corporal, linguagem corporal, discurso corporal, coerente, que não vai ser igual a uma outra peça. Ou então, se é aquele tipo de dança, vamos supor que eu quero trabalhar com hip hop, ok, tu estás a trabalhar com hip hop, deves dominar o hip hop. Quais são os usos desta dança? Quais são os tipos de movimento, a técnica? Como criar a partir do próprio hip hop? Estás a trabalhar o hip hop. Então tem que se ter conhecimento sobre a própria dança. Tá bom? Então, isto é o que eu tenho para dizer sobre a questão da gestual. Parece curto, só que a gestual de dança é um dos fundamentos principais, porque é o corpo. A dança está no corpo, ok? A dança está no corpo. E se nós não temos o domínio sobre este elemento, tudo que nós formos a fazer ali ficará de pernas para o ar, sem sentido, incoerente e vai deitar a perder todo o nosso trabalho. Então, este módulo 3, que é de pesquisa de movimentos, criação de matérias gestuais ou construção estética do movimento, é extremamente importante. Portanto, os exercícios que vocês vão fazer para poder trabalhar esta questão são experimentação a partir de diferentes tipos de movimento, sessão de improvisação guiada, criação de sequências de movimentos baseados no tema escolhido, interligação das várias sequências de forma coerente em relação à estrutura do que vocês querem transmitir, transformação das frases coreográficas. Há várias maneiras de vocês transformarem as frases coreográficas. Eu me lembro quando estava a estudar na faculdade, punham-nos aí desafios, né? De transformar uma frase. Então, uma frase, por exemplo, 16 tempos. Então, os professores diziam, ok, vocês têm 16 tempos. Esses 16 tempos vão cortar ao meio, né? Tem 8 mais 8, né? Então, o que é que vocês vão fazer? Começam do 1, sabem qual é o primeiro movimento? 1, 2, 3, 4, até 8. Depois, ali, do meio para lá, cortamos. Então, aquela frase ali passa para frente, ok? Só que, ao passar esta frase aqui para frente, o primeiro movimento passa a ser aquele que era do tempo número 9, porque são 8 tempos. Depois tem um 9, no tempo 9 tem um movimento. E como nós cortamos dali do 8, o último movimento passou a ser 8, em vez de ser 16, passa aquela frase para a frente. Então, nós começamos a contar do 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu transformaste a frase, ok? Tu decompuseste a frase e recompuseste de outra maneira, em que mudaste os tempos, no sentido de que, quer dizer, mudaste os tempos não, mudaste a colocação dos movimentos naquele tempo, nos 16 tempos, ok? Então, a transformação das frases, vocês podem escolher 1000 formas de transformar uma frase.
podes ter uma frase e a partir daquela frase de movimento, mudar um único movimento ali que inicialmente se executava de uma determinada maneira, tu vais acrescentar um elemento diferente para que as outras vezes que forem executadas ter sempre um elemento diferente naquele movimento. E no quinto, por exemplo, estamos já a falar dos 16 tempos, mas cada tempo é um movimento. Então introduzes no primeiro e no quinto. E depois no 11º, mais um elemento. Um elemento de espaço, um elemento de cenário, um elemento de um objeto, um elemento de uma fala, um elemento musical e por aí em diante. Tá bem? Então, como nós transformamos uma frase de movimento? Isso também é para ser pensado. A apresentação de pequenas composições individuais. Isto aqui é um trabalho de grupo. Vamos supor que vocês vão estar em grupo que vão fazer isso, então cada um vai trazer as suas propostas, não é? Apresentação de pequenas composições individuais, uso de estímulos com base no tema de escolha, utilizando elementos adicionais, visuais, sonoros, textos, objetos, etc. Falei agora, dei um exemplo concreto de como é que vocês podem pensar na transformação das frases, por exemplo. Isso pode ser a transformação de uma frase, também como pode ser a transformação de um momento de dança, porque vocês podem fazer trabalho de improvisação coreográfica e construir vamos lá dizer assim, um momento de dança com um trabalho específico de matéria gestual e transformar-se aquela matéria gestual a partir de outros elementos que vocês vão acrescentar, tá bem? E integração de outros elementos externos cênicos da vossa escolha, como música, vestuário, caracterização, luz ou cenário, entre outros. Depois disso, vocês vão fazer uma apresentação do material final ou materiais finais em grupos pequenos, ou solos, ou duetos, ou trios, quartetos, quintetos, conforme vocês, sextetos, conforme vocês acharem melhor, tá bom? Depois, muito importante, que nós não podemos nos esquecer, para qualquer trabalho que forem fazer e sobre qualquer um dos módulos que eu pedi para fazerem exercícios, é importante fazer uma apresentação e ter retorno. Nós, quando criamos, não podemos criar para nós criamos para os outros, né? Criamos para os outros. Mesmo Van Gogh, né? O pintor que já faleceu há muito tempo, né? É um grande pintor. Ele pintava para ele. Ele não estava interessado em pintar para vender, para mostrar. Ele não estava interessado nisso. Ele pintava para ele. Mas em algum momento as obras dele não eram para ele. As obras dele refletiam alguma coisa. Não é? Os girassóis, o amarelo dos girassóis que ficou hiper famoso, não é? Ele sim, ele não viveu da arte dele, mas hoje em dia as obras de Van Gogh valem milhões. Valem milhões. Ele, nos últimos momentos assim da vida dele, ele não tinha nada, não é? Ele não tinha nada, ele era pobre. Ele acabava pintando os quadros dele com o próprio sangue dele. Não tinha como comprar materiais. Ele pintava com o próprio sangue dele, não sei o quê. Então, mas pronto, é um caso, né? Há artistas que tiveram um percurso, uns com uma história de vida e com finais trágicos. Temos muitos artistas que também tiveram uma vida complicada, mas isso não nos impediu de deixar aqui um legado e obras que hoje nos ensinam o que é um percurso de vida artístico e que pinta o mundo e deixa esse legado para as gerações que vêm depois de nós, tá bem? Então isso é extremamente importante. Por exemplo, o bailarino Nijinsky, russo, também ele faleceu, ele tinha um problema mental. Ele tinha um problema mental. Mas o problema mental do Nijinsky não o impediu
descrever as memórias dele. Aliás, memórias entre aspas, porque o que ele escrevia era aquilo que lhe passava pela cabeça, todos aqueles pensamentos que estavam completamente desestruturados. Vocês podem ler a obra dele, Nijinsky. E ali nós percebemos que, de fato, ele vivia num mundo de alucinações terrível. Mas foi um dos maiores bailarinos de todos os tempos. O salto dele tinha mais de 1 metro. O salto dele de dança clássica, quando ele saltava, era mais de 1 metro. Criou das maiores obras, vamos dizer, entre as modernas, na corrente da dança clássica e marcou gerações e gerações. Acreditem que a obra dele, Le Sacre du Printemps, continua a ser reposta até hoje. A obra de Nijinsky atravessou décadas, séculos, está aqui, ainda continua a ser remontada. E foi remontada por vários artistas africanos, europeus. A Pina Bausch também remontou. Tem artistas, tem coreógrafos africanos que remontaram a obra do Nijinsky. Então, porque era uma obra que também revolucionou a abordagem da dança em palco, em cena. E tanto do ponto de vista técnico, do ponto de vista estético, do ponto de vista do uso da indumentária, né? Desestruturou a dança clássica. É incrível o trabalho que ele fez nesta obra. O Maurice Béjart, francês, também recriou Le Sacre du Printemps. Então, eu depois vou procurar a tradução, existe a tradução em português. Eu perdi-me. E depois fico animada. Começo a falar de outras coisas, de história. Não, é que eu acho que cada história de artistas é tão interessante. Olha a morte da Isadora Duncan. Isadora Duncan morreu enforcada. O Shai dela que ficou preso no carro. Morreu, coitada, assim, enforcada. Já tinha perdido os filhos também, que morreram, 2. Uma vida só de tragédia. Pronto, vamos sair. Não estamos a fazer aula de história da dança, mas pronto, já passei por isso, não faz nada. Então, para terminar, a apresentação do material final, os materiais finais em grupos, pequenos solos. Então, esse retorno, era por isso, estávamos a falar do retorno. É preciso ter este retorno. Então, era aí onde eu tinha chegado, que a gente não queria para nós. De qualquer das maneiras, se somos artistas, criamos, isto vai chegar ao público. Tem que chegar, em algum momento vai chegar ao público. De alguma maneira vai chegar. Podem esconder, podem não sei o quê, em algum momento chega ao público. Pode ficar perdido, mas quando apanharem, vai chegar ao público. Sim, porque já há casos de obras que ficaram perdidas e depois foram apanhadas. O público acabou tendo acesso. Porque é a nossa história, tá bem? Okay. Pronto, a aula 2 foi super interessante, não é? Eu achei. Então vou procurar algumas referências do que falei aqui, principalmente destes artistas aqui que usaram o corpo para transformar e que Sterlach, etc. por aí. Eu vou procurar as referências e deixar aqui para vocês assistirem. É impressionante. Pronto. Obrigada. Até já. Partilhem, subscrevam. O link, partilhem para os amigos para que mais pessoas possam beneficiar do conhecimento, já sabem. E comprem os meus livros para poderem também obter mais conhecimento, e isso é o que vos vai sustentar os nossos trabalhos e o nosso discurso, tá bom? Obrigada, até já!